Capítulo 21. George Adamski. Sou George Adamski, filósofo, estudante, professor e pesquisador de discos voadores. Minha casa é Palomar Gardens, na encosta sul do Monte Palomar, Califórnia, a 11 milhas do grande observatório Hale, sede do telescópio de 200 polegadas, o maior do mundo. E para corrigir um erro generalizado, deixe-me dizer aqui que não sou e nunca fui associado à equipe do observatório. Tenho amizade com alguns membros da equipe, mas não trabalho no observatório. Em Palomar Gardens, tenho meus próprios 2 telescópios. Ambos são refletores newtonianos. Um deles, de 15 polegadas, está alojado em uma cúpula, enquanto o outro, um tipo profissional de 6 polegadas fabricado pelo Tinsley Laboratory, é montado ao ar livre. Assim, ele pode ser fácil e rapidamente girado em qualquer direção. Além disso, ele é facilmente removido de sua montagem fixa e pode ser levado para onde eu quiser. Para essas ocasiões, tenho um tripé no qual o monto. Além disso, para esse pequeno telescópio, tenho uma câmera que posso prender rapidamente sobre a ocular. Antes de fotografar os discos, eu usava esse arranjo para fotografias celestes. Entretanto, não sou um fotógrafo profissional. Esse pequeno telescópio foi dado a mim há cerca de 20 anos por um amigo e aluno. E a observação do céu e a fotografia telescópica se tornaram um passatempo fascinante. Depois vieram os discos voadores. Desde então, isso se tornou uma ocupação em tempo integral, e um tanto dispendiosa. Durante a maior parte de minha vida, acreditei que outros planetas são habitados. E eu os imaginei como salas de aula, para nossa experiência e desenvolvimento. Como as muitas mansões do vasto universo. Entretanto, nunca havia pensado muito na ideia de viagens interplanetárias em naves feitas pelo homem. Esse assunto nunca havia entrado em minha mente até o final de 1946. Eu também acreditava que as distâncias entre os planetas eram grandes demais para serem percorridas por construções mecânicas. Mas, durante a chuva de meteoros de 9 de outubro de 1946, vi com meus olhos nus uma gigantesca nave espacial pairando bem acima do cume da montanha ao sul do Monte Palomar, em direção a San Diego. No entanto, na época, não percebi o que estava vendo. Como muitos de nós devem se lembrar, pessoas de todos os lugares foi solicitado que observássemos o céu naquela noite e contássemos o número de meteoros que caíam por minuto. Estávamos fazendo isso no Palomar Gardens. Quando, de repente, depois que a parte mais intensa da chuva terminou e estávamos prestes a ir para dentro de casa, todos nós notamos no alto do céu um grande objeto preto, com formato semelhante ao de um dirigível gigantesco e aparentemente imóvel. Notei que nenhum compartimento de cabine ou apêndices externos eram visíveis, mas imaginei que durante a guerra alguns novos tipos de aeronaves haviam sido desenvolvidos e que essa era uma delas. Meu cálculo foi que ele estava lá em cima para estudar os meteoros que caíam naquela altitude elevada. Então não pensei mais nisso, exceto para me perguntar por que estava tão escuro. Enquanto ainda estávamos observando, ele apontou o nariz para cima e rapidamente disparou para o espaço, deixando um rastro de fogo atrás de si que permaneceu visível por uns bons 5 minutos. Ainda sem pensar em nada, voltamos para dentro de casa e ligamos o rádio em uma estação de San Diego, onde estava sendo transmitido um noticiário. Todos nós ficamos surpresos e incrédulos ao ouvir o locutor dizer que uma grande nave espacial em forma de charuto havia pairado sobre San Diego durante a chuva e que centenas de pessoas haviam visto e relatado o fato. A descrição coincidia com o que havíamos visto. Mesmo assim, era difícil aceitar ou acreditar que havíamos realmente visto uma nave de outro mundo. Na verdade, recusei-me a aceitar totalmente até algumas semanas depois, quando, em um café, em um domingo, um grupo de pessoas de San Diego estava me contando sobre a grande nave espacial que tinham visto durante a chuva de meteoros. Eu estava me esforçando muito para desacreditar a coisa toda, baseando-me nas distâncias reconhecidas entre a Terra e outros planetas e nas velocidades conhecidas por nós. Falei sobre o elemento tempo e as pressões que um corpo humano pode suportar.
De acordo com todos os números conhecidos, a viagem interplanetária era impossível em qualquer período de vida humana. Durante essa discussão, 6 oficiais militares que estavam sentados em outra mesa ouviram atentamente todos os pontos levantados. Então, um deles se manifestou e disse: "Não é tão fantástico quanto parece. Nós sabemos alguma coisa sobre isso." Imediatamente perguntei que conhecimento eles tinham, mas não quiseram revelar. No entanto, eles garantiram a todos nós que a nave que tínhamos visto e estávamos discutindo não era deste mundo. Naturalmente, isso me fez avaliar melhor a situação, pois meu único desejo sempre foi saber a verdade. Consequentemente, comecei a observar os céus com mais atenção, na esperança de que, como já havia acontecido antes, essa visão incrível pudesse se repetir. Durante o verão de 1947, começou a haver muita discussão sobre discos voadores, mas foi somente em agosto daquele ano que finalmente fui recompensado por minha observação constante. Em uma sexta-feira à noite, sentei-me sozinho no balanço do quintal, observando o céu em todas as direções. De repente, um objeto de luz brilhante apareceu, movendo-se no céu de leste a oeste, acima da cordilheira ao sul. E depois outro, e outro. Sem perceber que era isso que eu estava esperando e desejando há tanto tempo, fiquei sentado observando e imaginando. Rapidamente descartei a ideia de que essas luzes fossem um farol. Não havia nenhum feixe de luz visível com esses objetos luminosos e eles estavam se movendo de forma diferente de qualquer farol que eu já tivesse visto. E eu já vi muitos faróis. De repente, um dos objetos parou no meio do espaço e inverteu sua trajetória, e eu disse a mim mesmo: isso deve ser o que chamam de disco voador. Então chamei as 4 pessoas que estavam dentro de casa para que saíssem e vissem o que estava acontecendo. Começamos a contar. Nossa contagem total foi de 184. Os objetos estavam passando em fila única, mas pareciam estar se movendo em esquadrilhas de 32. Percebemos isso definitivamente, pois o líder de cada grupo percorria metade do caminho, ou mais. Depois dava ré quase até o horizonte leste, como se estivesse fazendo um sinal, e mais 32 objetos, um a um, passavam, como se estivessem em revista. Eles pareciam seguir um caminho bastante definido, exceto pelo fato de que alguns desapareciam no oeste, enquanto outros se inclinavam e viravam para o sul. Enquanto se inclinavam, notamos que os objetos pareciam ter um anel em torno de um corpo central, ou domo. Quando o último passou, parou por vários segundos no meio do espaço e disparou 2 poderosos feixes de luz, um em direção ao sul e a San Diego, o outro ao norte, em direção ao Monte Palomar. Em seguida, continuou seu caminho e não vimos mais nada. Naquela época, um jovem funcionário da conservação do solo, Tony Belmonte, estava morando em seu trailer na propriedade aqui. Ele era um cético ferrenho em relação ao assunto de naves espaciais ou qualquer outro tipo de nave que se movesse pela nossa atmosfera. Muitas vezes ele expressou sua opinião de que qualquer pessoa que acreditasse em tais coisas deveria ter sua cabeça examinada. Portanto, raramente discutíamos o assunto. Mas na manhã seguinte, sábado, ele entrou e me perguntou se eu tinha visto algum disco voador na noite anterior. Sabendo de sua atitude sobre o assunto, perguntei-lhe o que estava fazendo. Ele respondeu: "Não, George. Estou falando sério. Estou falando sério. Você viu algum deles ontem à noite?" Respondi: "Se é assim que você pensa, sim. Todos nós aqui os vimos." "Quantos vocês viram?" foi sua pergunta seguinte. "Contamos 184, eu disse, embora eu saiba que havia mais porque não começamos a contar no início. Então ele me disse que no rancho Dempsey em Palma Valley, no lado oeste de Palomar, um grupo de homens estava sentado ao ar livre discutindo assuntos de negócios. Ele era um deles. E todos esses homens observaram esse fenômeno no céu. Eles contaram 204 objetos. A partir de então, Tony Belmonte passou a acreditar em discos voadores. Mas ele não estava totalmente convencido de sua origem de outro mundo, pois achava que poderiam ter sido alguma nave experimental do governo.
Pouco depois de sua partida, 2 cientistas que estavam a caminho do grande observatório no topo do Monte Palomar entraram e me fizeram a mesma pergunta que o Sr. Belmonte havia feito. Eu lhes disse o número que havíamos contado. Eles disseram que o número não estava correto, como se soubessem o número exato. Quando lhes falei sobre o outro número relatado por Belmonte, eles disseram que estava mais próximo do correto. Então eu soube que eles também haviam observado o que havia acontecido na noite anterior. Eles não divulgaram muito mais do que me asseguraram que todas as indicações apontavam para o fato de serem interplanetários, pois não pertenciam ao nosso governo. Isso me estimulou a continuar observando mais do que nunca, mas sem muito sucesso. Então, no final de 1949, 4 homens entraram na cafeteria do Palomar Gardens. 2 deles já haviam estado lá antes e havíamos conversado um pouco sobre os discos voadores. Nesse dia, era por volta do meio-dia e estava chovendo, realmente chovendo. Eles pediram o almoço e começamos a falar novamente sobre discos voadores. Um desses homens era o Sr. J. P. Maxfield e outro era seu parceiro, o Sr. G. L. Bloom, ambos do Laboratório de Eletrônica da Marinha de Point Loma, perto de San Diego. Os outros 2 homens eram de uma instalação semelhante em Pasadena. Um deles estava usando o uniforme de oficial. Eles me perguntaram se eu poderia cooperar com eles na tentativa de obter fotografias de naves estranhas se movendo pelo espaço, já que eu tinha instrumentos menores do que os do grande observatório. Eu podia manobrar os meus com mais facilidade do que aqueles que estavam no topo. Especialmente o de 6 polegadas, que não tinha cúpula. Eu podia apontá-lo como se estivesse apontando uma arma para os patos. Meu telescópio de 15 polegadas sob uma cúpula não seria de grande ajuda, pois as naves se moviam muito rapidamente pelo espaço e geralmente não havia tempo para mover a cúpula e o telescópio. Eles disseram que estavam subindo até o topo e pedindo a mesma cooperação dos homens do grande observatório. Perguntei-lhes, então, para onde eu deveria olhar para ter mais chances de ver os objetos estranhos que eles estavam me pedindo para tentar fotografar. Discutimos os prós e os contras da possibilidade de haver bases na Lua para naves interplanetárias. Por fim, decidimos que a Lua seria um bom local para uma observação cuidadosa. A essa altura, a ideia de naves espaciais não era fantástica para mim. Durante os 30 anos em que fui professor e também estudante de filosofia, buscando uma compreensão cada vez maior das leis do universo, convenci-me de que era lógico que outros planetas do universo fossem habitados por seres muito parecidos conosco, provavelmente diferentes apenas nos estágios de desenvolvimento. E minhas observações pessoais, embora poucas, combinadas com a lógica me fizeram perceber que, com um povo cientificamente mais avançado em outros planetas, as viagens interplanetárias estavam definitivamente dentro dos limites da possibilidade. Assim, quando os militares solicitaram minha cooperação para tentar fotografar objetos estranhos que se moviam pelo espaço, com a ajuda do meu telescópio de 6 polegadas, eu estava mais do que disposto. Não foi muito tempo depois dessa reunião que consegui obter o que considerei, na época, 2 boas fotos de um objeto se movendo no espaço. Eu o vi pela primeira vez quando estava observando a Lua. Não consigo me lembrar do dia exato, exceto que foi durante o período em que estavam sendo transmitidas reportagens de rádio sobre o pouso de um disco voador na cidade do México. Eu tinha acabado de sintonizar o noticiário das 16 horas da KMPC, em Beverly Hills, Califórnia, quando o Sr. Bloom entrou no local. Ele se sentou ao meu lado, próximo ao rádio, e me disse para ficar quieto e ouvir. Depois que acabou, ele fez um comentário estranho. Eles não contaram toda a verdade. Havia mais do que isso. Então eu percebi que ele sabia mais sobre o assunto, mas não quis falar. Conversamos por alguns minutos e, pouco antes de ele sair, entreguei-lhe as 2 fotografias que eu havia tirado. Pedi a ele que as entregasse ao Sr. Maxfield para serem examinadas e para os registros. Ele disse que o faria. A história do desembarque mexicano foi esmagada.
Mas, em 1951, conheci alguns homens do governo do México e perguntei a eles sobre esse incidente. Eles me disseram que uma nave espacial havia aterrissado conforme relatado. Tudo isso era verdade, mas quando o mundo ficou conhecido, o povo mexicano ficou tão supersticioso que temia que o fim do mundo estivesse chegando. Então, o governo teve que fazer algo para reverter o pânico que estava aumentando. E a história que me foi contada é que eles informaram ao seu povo que se tratava de um míssil guiado americano que ficou fora de controle e caiu lá. Isso os acalmou. Em 21 de março de 1950, algum tempo depois de eu ter dado essas duas primeiras fotos ao Sr. Bloom, dei uma palestra sobre discos voadores no Everyman's Club em La Mesa, Califórnia. Sanford Jarrell, do então diário San Diego Journal, era o repórter no local. A propósito, ele deu a essa palestra uma reportagem de primeira página em seu jornal no dia seguinte. Antes da palestra, ele discutiu o assunto comigo e fez muitas perguntas. Mas nada foi dito ou publicado posteriormente sobre as duas fotos minhas no laboratório de eletrônica. No entanto, no dia 22, depois que o jornal publicou a história da minha palestra, o San Diego Union and Tribune entrou em contato comigo para saber o que eu havia capturado. Naturalmente, eles estavam me colocando na berlinda, de modo que tive de admitir que havia enviado as fotos ao laboratório para que analisassem o que eu havia capturado. O jornal tentou obter informações do laboratório naval, mas o pessoal de lá negou categoricamente ter recebido tais fotografias. E, durante uma semana, os jornais publicaram artigos sobre minhas fotos que eu dizia ter enviado ao laboratório e que, supostamente, nunca haviam chegado lá. Mas eu não estava preocupado com toda essa confusão na época, pois eu tinha os negativos. Eu havia enviado apenas impressões. Então me sentei e esperei. Os jornalistas foram persistentes e finalmente pediram informações ao Pentágono. Em 29 de março, por meio da Copley Press Wire de Washington, a Força Aérea negou ter conhecimento das fotos e declarou que estava um pouco cética, pois não havia recebido as fotos nem qualquer notícia sobre elas. E que não concordava com a teoria de que os discos voadores são mísseis interplanetários. Eles continuaram dizendo que todos esses relatos de fenômenos são canalizados para a Força Aérea, pois a Força Aérea ainda investiga relatos de fenômenos aéreos. Essa declaração deles foi feita 3 meses após o projeto SALSER ter sido supostamente descontinuado. No entanto, em 4 de abril, o San Diego Tribune Sun publicou o seguinte: uma foto que George Adamski, astrônomo amador, enviou ao Laboratório de Eletrônica Naval para uma opinião sobre se ela trazia a imagem de uma nave espacial foi encontrada e a opinião é, não, ou será que é? E seguiu-se um longo artigo. Depois disso, é claro, eu realmente comecei a trabalhar observando e fotografando. Mas não entreguei mais nenhuma de minhas fotos para o laboratório. E eles não pararam para eles. Mas quase todas as minhas fotos, inclusive as últimas, estão nas mãos da Força Aérea. Pois eles pediram a todos os cidadãos que relatassem qualquer avistamento. Portanto, estou cooperando, assim como outras pessoas em todo o país. Mas eles nunca respondem de forma alguma. Desde então, inverno e verão, dia e noite, calor e frio, ventos, chuvas e neblina, tenho passado todos os momentos possíveis ao ar livre, observando os céus em busca de naves espaciais e esperando incessantemente que, por algum motivo, em algum momento, uma delas se aproxime e até pause. Sempre achei que se o piloto de uma dessas naves saísse e pudéssemos nos encontrar, haveria uma maneira de nos entendermos, mesmo que nossas palavras fossem diferentes. E também pensei que seria interessante dar uma volta em uma dessas naves. Não importaria muito para onde eles me levassem, nem mesmo se me trouxessem de volta à Terra. Fiquei muito interessado em aprender mais sobre eles e seus modos de vida. Como resultado desses anos de observação constante de naves espaciais, desenvolvi o hábito de sempre olhar para cima, pois é lá que vejo as naves de outros mundos.
E eu nem imaginaria o número delas que vi durante esse tempo. Vários de meus amigos também desenvolveram o mesmo hábito e eles também veem as naves espaciais às vezes individualmente, às vezes em grupos. Essas naves estão lá e podem ser vistas por aqueles que olham para cima sempre que estão fora de casa, nem sempre. Mas mais cedo ou mais tarde o pesquisador será recompensado. Naturalmente, os distritos de campo aberto oferecem a melhor visão para a observação do céu, mas elas já foram vistas em grandes cidades e em todo o território do ZEUA, bem como em outras nações. Mas tirar fotos desses objetos não é uma tarefa fácil. Não importa quão boa seja a câmera que se tenha, com o filme mais rápido que se possa obter, a menos que a nave esteja em órbita ou pairando, não se pode ter certeza de que se conseguirá alguma coisa no negativo. Durante o ano de 1950 e até a primavera de 1951, as recompensas pela observação constante eram escassas e pouco convincentes para quem não quisesse acreditar em tais coisas. Durante todo esse tempo, consegui fotografar apenas pontos brancos distantes no espaço. Não consegui tirar sequer uma foto com alguma forma definida. No entanto, enquanto observava constantemente, vi um número infinito de flashes estranhos que me pareciam estar muito distantes da Terra. Meus olhos se acostumaram a eles e aprendi a reconhecê-los mesmo quando os via durante o dia. Durante esse tempo, tirei algumas centenas ou mais de fotos desses flashes, especialmente quando percebi que estavam perto da Lua ou, como muitas vezes acontecia, bem em cima da Lua. No entanto, a maioria delas foi um fracasso, com apenas 4 ou 5 que achei que eram boas o suficiente para salvar. Por outro lado, essas fotos, mesmo que eu as tenha descartado, foram suficientes para me provar que algo estava se movendo lá fora, controlado de forma inteligente. Mas não por obra da natureza. E eu sabia que nada havia sido desenvolvido na Terra para ir tão longe, pelo menos não na quantidade que eu estava vendo. Isso por si só foi suficiente para estimular minha perseverança na observação, sempre na esperança de que eles se aproximassem e eu pudesse tirar boas fotos deles. Noite após noite, eu ficava ao ar livre observando os céus. As estrelas cintilavam com um brilho amigável durante as longas noites de inverno e os ventos rugiam no topo das montanhas, soando como pesados trens de carga descendo uma ladeira íngreme ou como o barulho de um carro de rua se aproximando. Nos trilhos de metal da cidade. Então, quando as árvores próximas se curvavam diante delas, os ventos frios me envolviam e pareciam penetrar até a medula de meus ossos. E as xícaras fumegantes de café quente eram incapazes de me aquecer. Certa vez, peguei um resfriado tão forte que levei muitas semanas para me recuperar, mas ainda assim persiste. Os pires eram um desafio e eu não conseguia parar. Mas também havia noites maravilhosas, quando o ar estava quente e o céu de verão brilhava no alto. A brisa nas copas das árvores sussurrava melodias e um pássaro ocasionalmente adormecido em algum galho acordava, gorjeava por um momento e voltava novamente ao silêncio do sono. Muitas vezes, durante as noites de primavera e verão, uma coruja quebrava o encanto da beleza silenciosa com seu pio, e depois um pio de resposta às vezes perto, às vezes longe. Os coiotes também adicionavam seus latidos agudos, especialmente durante as noites de lua cheia, e quase que instantaneamente o ar da noite se enchia de latidos e latidos de resposta dos cães da montanha, que não se aquietavam até que os latidos dos coiotes cessassem. Sim, houve noites de magia para compensar o desconforto enquanto eu continuava minha busca pelos misteriosos discos voadores. O verão e o outono de 1951 e o ano de 1952 foram muito mais satisfatórios em relação ao número de fotografias que consegui tirar. As naves espaciais pareciam estar se aproximando da Terra, e em número cada vez maior. Como resultado, obtive várias boas fotografias mostrando formas bem delineadas, mas sem muitos detalhes. Como continuei observando constantemente dia e noite, descobri que o tempo nublado era melhor para obter fotos em close-up do que o tempo claro. E raciocinei que a equipe conseguia observar a Terra tão bem quanto desejava à distância em tempo claro. Mas em tempo de neblina ou tempestade eles tinham de se aproximar e,
muitas vezes, talvez por acidente, ficavam abaixo das nuvens enquanto se moviam sobre a Terra. Talvez estivessem estudando a consistência das nuvens e analisando as pressões e outras condições atmosféricas naqueles momentos. Não sei. Durante esse período, tirei cerca de 500 fotografias. Mas apenas uma dúzia delas ficou boa o suficiente para ser preservada como prova de que essas naves eram diferentes das naves terrestres reconhecidas. Além disso, os relatos de avistamentos dessas naves estranhas vieram de quase todas as nações da Terra, e nenhum governo enviaria suas aeronaves experimentais sobre o território de outra nação. E isso, por muitas razões, é um fato reconhecido. Por outro lado, se esses fossem desenvolvimentos militares experimentais secretos, eu não teria permissão para registrar minhas fotografias e enviá-las publicamente pelo correio. E enviei um conjunto delas para a base da Força Aérea de Wright-Patterson. No interesse da segurança nacional, eles teriam me impedido, se eu estivesse fotografando nossa própria nave secreta. Nunca o fizeram. Desde que me convenci da realidade das naves espaciais que se deslocam pelo espaço sideral e por nossa atmosfera, observando os movimentos na Terra, tenho discutido o assunto com todos os interessados. Sempre houve algumas pessoas que acreditavam que tais fenômenos estavam dentro do campo da lógica e da possibilidade. Mas também houve muitos escarnecedores. E aqui eu quero discutir essa fase. Embora eu tenha vivido nos Estados Unidos desde que tinha 1 ano de idade, ainda tenho sotaque. E não tenho diploma universitário. Além disso, há muito trabalho manual a ser feito em Palomar Gardens, e eu o faço. Algumas pessoas não conseguem associar essas coisas a uma atmosfera científica, nem perceber que a prática pode ser uma base muito estável para o alcance científico e filosófico. Por isso, tentam me desacreditar. Mas eu nunca fui dissuadido. Em 1949, comecei a ser convidado para falar em clubes de serviço e outros grupos. Aceitei esses convites porque eles me davam a oportunidade de falar para mais pessoas sobre nossos visitantes de outros mundos. Desde então, continuo fazendo palestras. Essas viagens me envolveram em despesas de viagem, mas aprendi que a maioria dos clubes de serviço não tem fundo para oradores e, na maioria das vezes, eu não era pago por essas palestras. Alguns me deram 5 ou 10 dólares, e 1 ou 2 deram 25 dólares. Mas não houve um ano sequer em que esses pagamentos tenham coberto as despesas de minhas viagens de palestras. Mesmo assim, continuei porque senti que as pessoas deveriam ser informadas sobre essas naves espaciais que estavam se movendo em nossa atmosfera em número cada vez maior. Quando comecei a obter boas fotografias, mandei fazer ampliações e as usei para apoiar minhas palestras. Elas eram provas visíveis e reais de minhas declarações sobre a realidade de naves diferentes das nossas se movendo acima de nós. Nem a metade das pessoas acreditou em mim. No entanto, essas palestras estavam servindo ao seu propósito. Elas estavam levando as pessoas a falar e pensar sobre naves espaciais. E estavam fazendo com que as pessoas pesquisassem mais do que jamais haviam feito antes. Por isso, continuei. Um artigo na FAT me ajudou financeiramente e também alcançou muitas pessoas que, de outra forma, talvez não tivessem se interessado pelos discos voadores. Ainda recebo cartas de pessoas que ouviram falar de mim pela primeira vez por meio desse artigo em julho de 1951. As pessoas queriam impressões das fotos que eu havia tirado, então mandei fazer algumas e fixei um preço simbólico para elas. Essa foi a primeira oportunidade que tive de permitir que os discos voadores pelo menos ajudassem a pagar parte da grande despesa que tive ao tentar fotografá-los e provar sua realidade. Então, fui acusado de comercializar. Sei que é difícil para a pessoa comum, que pouco ou nada pensa nessas coisas, acreditar que um homem possa fotografar naves espaciais de outros mundos. Ele deve estar enganando as pessoas. Essas coisas simplesmente não acontecem dessa forma. No entanto, meus negativos sempre estiveram disponíveis para serem examinados por pessoas responsáveis e foram examinados com frequência. Sem exceção, o exame comprovou a genuinidade de minhas fotos. O fotógrafo que faz meus acabamentos é o Sr.
D. Twiller, que mora em Carlsbad, Califórnia, a cerca de 40 milhas de Palomar Gardens, e ele está disponível para ser interrogado. No entanto, todos os tipos de histórias de descrédito chegaram até mim, vindas de cientistas e outros. Aparentemente, foi presunção de minha parte esperar que as pessoas acreditassem que minhas fotos eram genuínas. Alguns defeitos duplicados no fundo de mais de uma foto eram apontados e, supostamente, isso provava que a sobreposição estava sendo feita. Eu estava inventando essas fotos. Mas por quê? Todos devem ter algum motivo. Bem, isso ajudaria o negócio do nosso restaurante e atrairia muitos clientes curiosos para lá. Eles não pararam para pensar que, se esse fosse o objetivo, teria sido muito mais sensato para mim gastar todo esse tempo e todo esse dinheiro em publicidade legítima e trabalho de promoção. Essa é uma amostra de alguns dos argumentos de descrédito usados por mentes que não conseguiam se desvencilhar de velhas formas de pensar, apesar do fato de que avistamentos estavam sendo relatados em todo o mundo e outras fotografias, além das minhas, eram publicadas com frequência na imprensa. Quando eu, inocentemente, declarava que, de 700 tentativas, havia obtido apenas cerca de 18 boas fotografias, o que se dizia era, Adamski afirma ter tirado mais de 700 fotografias de discos voadores e como ele pode conseguir tantas? Se é tudo o que qualquer outra pessoa pode fazer se conseguir uma. Mas algumas delas talvez sejam de se esperar, considerando o fato de que estamos lidando com o sem precedentes e com coisas que realmente surpreendem a imaginação. E isso, em geral, é o destino normal do pioneira. Embora eu esteja longe de ser a única pessoa que fotografou naves espaciais, disseram-me que é duvidoso que algum outro indivíduo tenha gasto tanto tempo, esforço e dinheiro quanto eu nessas tentativas. A maioria das outras fotografias desse fenômeno foi tirada na hora ou, por assim dizer, por acidente. Além disso, o Monte Palomar é, sem dúvida, um local excepcionalmente bom para avistamentos. Situado nas encostas ao sul dessa bela montanha, como é o caso de Palomar Gardens, a uma altitude de 3.000 pés, tem uma visão clara em todas as direções. Diversos picos de montanha se erguem a leste e ao sul, enquanto no sudoeste, além das montanhas e dos vales, o Oceano Pacífico se estende por muitos quilômetros, claramente perceptível sem o auxílio de telescópio ou óculos sempre que a costa está livre de neblina ou névoa. Foi sobre essas montanhas e a costa que vi a maioria das naves espaciais nos últimos 2 anos. Mas há uma razão definitiva para isso, e qualquer pessoa que deseje pode investigar esse fato por si mesma. Se essas naves estão se movendo por força magnética natural, e eu acredito que estão, e se os vórtices da Terra são recarregadores naturais, para elas, como já foi dito muitas vezes, o distrito em que estou localizado está em seu caminho de viagem. Assim como nossos aviões têm linhas de viagem definidas entre aeroportos. Pois há um forte vórtice natural em Calexico, Califórnia, e outro na Baía de Santa Mônica, na costa da Califórnia. Uma régua colocada cruzando esses 2 pontos mostra as montanhas ao sul do Monte Palomar quase no centro exato dessa linha. Considerando esse fato e minha observação contínua, não é estranho que eu talvez tenha visto mais naves espaciais do que outras pessoas. Mas há outras pessoas aqui em Palomar Gardens que, interessadas nesses visitantes, trabalhando comigo e observando regularmente muitas horas por semana. Também viram uma grande porcentagem das que eu vi. Se eu estivesse nessa coisa por dinheiro, poderia tê-lo ganho, muito dinheiro, na época em que os jornais me traziam em suas primeiras páginas, pois fui um dos primeiros a arriscar o pescoço, ao discutir publicamente o assunto. Mas eu não tinha o desejo de prostituir um assunto tão profundo nem de ridicularizar um acontecimento tão inédito. E essa pode ser facilmente a razão pela qual me tornei o alvo de certas pessoas que tinham em mente tais coisas. Além disso, com relação à incredibilidade de todo o assunto dos discos voadores, todos os estudantes do fenômeno sabem que há confusão no topo. E que muito disso é proposital, para amortecer a curiosidade do público.
A segurança nacional tem muitas facetas e os poderes constituídos estão se esforçando na direção do espaço e da antigravidade. Além disso, eles sabem que tem um inimigo. E eles não sabem até onde o inimigo pode ter ido nesse campo geral de uma nova forma de energia e propulsão. Eles sabem que, no final da guerra, todos os cientistas alemães com conhecimento não vieram para este país. Acrescente a isso o mistério de algo vindo do espaço sideral e ainda não definido por ninguém, e você poderá entender que Wright-Patterson Field e o Pentágono têm algo em que pensar. Especialmente quando eles se lembram do grau em que Orson Welles, do fiasco Homens de Marte, foi capaz de manipular a mente das pessoas em um curto espaço de tempo. Além de tudo isso, outro ângulo, geralmente discutido em sussurros, é a sugestão de que, se nosso mundo descobrir a fonte de energia dos discos voadores, o que isso fará com toda a estrutura econômica sobre a qual nossa civilização opera? Alguns afirmam que já existem certas evidências externas de que estamos começando a adquirir esse conhecimento. Outros afirmam que há interesses arraigados que lutarão até a morte para não permitir que isso aconteça. Ao perceber tudo isso, foi fácil ser caridoso com aqueles que decidiram me desacreditar. Todos os pesquisadores de discos voadores aguardam ansiosamente o momento em que os arquivos volumosos da Força Aérea possam ser abertos. Até lá, o leigo deve usar sua própria perspicácia. Ele deve fazer seus julgamentos de acordo com o que acredita serem os motivos e a honestidade daqueles que fazem suas afirmações. É por essa razão que tentei ser totalmente franco em todos os detalhes. Não tenho nada a esconder. Não tenho motivos sutis. Tentei cobrir todas as perguntas que eu poderia prever que poderiam ser feitas com relação ao lado factual de minhas experiências. Com um assunto que provavelmente acrescenta outra dimensão ao nosso pensamento, pode-se perceber prontamente que novas e vastas implicações científicas e filosóficas surgem. Algumas delas são surpreendentes e necessariamente abalarão os alicerces anteriores. Não me proponho a discutir esses ângulos neste momento, pois estou me restringindo aos fatos externos. Mas tenho minhas teorias a respeito dessas implicações, sim, e minhas convicções profundas e bem fundamentadas, e proponho compartilhá-las em um livro futuro. Em 1951 e 1952, comecei a receber relatos de discos aparentemente pousando em várias áreas desérticas, não muito longe do Monte Palomar. Sempre trabalhei de forma independente de qualquer outro grupo ou organização e, portanto, na esperança de fazer contato pessoal e saber como eram essas pessoas do espaço e o que seu objetivo era vir para a Terra, fiz várias viagens aos locais escolhidos. Mas sem sucesso. Entretanto, há um ditado que diz: o segredo do sucesso é a constância de propósito. E assim, finalmente chegou o dia em que minha longa observação seria recompensada.